Olá, meus irmãos, aqueles que já estão aqui com a gente, a irmã Gláucia, a Renata, irmã Carmen Lúcia, irmã Cláudia Mansur, bom dia para as irmãs, para os irmãos. Estamos começando mais um Café com Pastor. Se você está agora com a gente ao vivo pela página do Face da IBN, da Igreja Batista de Neves, ou se você está assistindo depois pelo Face da nossa igreja ou pelo canal do YouTube, seja bem-vindo a mais uma quarta-feira pela manhã, a nós estarmos juntos aqui tomando um café da manhã ou da tarde, para estarmos meditando na palavra do Senhor, orando. Mande os seus pedidos de oração, não se esqueça disso. Lucilena também está com a gente, irmã Gedásia está com a gente também, participando. Vamos louvar o nosso Deus. Olhe comigo, fecha os seus olhos. A nossa irmã Gedásia está dizendo aqui que ela, a Bebel e uma amiga estão assistindo. Nosso irmão Ézer também está assistindo com a gente. Alguns pedidos já chegaram. Nossa irmã Cláudia pede por sua família, em especial pelo seu filho Júnior. Mande os seus pedidos de oração e a gente vai orando então durante o Café com o Pastor. Eu vou então fazer essa primeira oração colocando os 3 propósitos pelos quais nós estamos orando todo dia ao meio-dia. Nós oramos então, estamos nesses propósitos de oração na IBN, na Igreja Batista de Neves,
para que Deus impeça a proliferação do coronavírus, que Deus derrame cura sobre nós, abençoe, dê sabedoria aos cientistas para que apressem esta vacina, que Deus nos dê cura. Também estamos orando para que Deus desperte a Igreja de Neves e a Igreja brasileira para orar mais, ler mais a palavra. E terceiro, estamos orando para que Deus desperte os brasileiros, para que eles se arrependam e voltem ao Senhor. Então nós vamos clamar por esses três propósitos. Nossa irmã Vera também está assistindo, junto com o irmão Ézer. Rosemary Muniz está sempre com a gente também no Café com o Pastor, está conosco. Então vamos em oração colocar esses pedidos diante do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, eu clamo para que o Senhor impeça a proliferação do coronavírus. Senhor, derrama cura sobre nós, cura sobre o Brasil, sobre o mundo. Ó Senhor, que esta vacina saia logo, nós te clamamos. Continua dando sabedoria aos profissionais da saúde, continua dando sabedoria aos cientistas, para que continuem aperfeiçoando a vacina, tratamentos, remédios. Nós te clamamos assim, Pai, e te clamamos mais uma vez para que o Senhor faça este vírus parar, Senhor, de circular, para que as pessoas criem a imunidade. Senhor, impeça a proliferação deste vírus, que nós possamos em breve poder realizar algumas coisas que fazíamos antes, não estamos podendo fazer agora, como abraçar, dar as mãos, beijar, isso que é tão característico do ser humano e principalmente de nós brasileiros. Senhor, desperta a Igreja Batista de Neves e desperta a Igreja brasileira para te buscar mais, para orar mais, ler mais a tua palavra. Senhor, desperta os brasileiros para se arrependerem e voltarem para ti, Senhor. Eu também clamo pela vida da nossa irmã Cláudia, pela vida do Anderson. Continua abençoando o Anderson, Senhor, que se recupera de uma torção no tornozelo. Abençoa sua saúde. Senhor, continua cuidando de toda a família da Cláudia, do Anderson, seus filhos, netas, neto, todos os familiares, Senhor. Principalmente te clamamos pela vida do seu filho Júnior. Ó Senhor, abençoa o Júnior, cuida dele naquilo que ele está precisando, Senhor, dá sabedoria, abençoa o seu caminho, sua família, Pai. Continua abençoando a vida do Júnior. Te clamamos assim em nome de Jesus. Amém. A Lucila também está com a gente. E Sandra Lamar, minha tia Sandra, também está assistindo este Café com o Pastor. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nós estamos lendo, enquanto isso, vai tomando aí o seu café agora da manhã, o café da tarde, continua aí preparando a sua refeição, ou participando da refeição. Se você já participou da refeição, que é o café, você continua assistindo aí esta programação. E como é bom um café. O café é muito revigorante, mas a gente também tem que tomar na medida certa. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se a gente toma café demais, não vai fazer bem.
Se a gente tomar café também depois de uma certa hora da noite, não é bom, pode atrapalhar o sono. Eu, por exemplo, não tomo café à noite, só tomo café pela manhã e no café da tarde, no lanche da tarde. Mas o café é essa bebida revigorante, a bebida para quem gosta, né? Quentinha, agradável, que traz realmente um ânimo para que você comece o seu dia ou continue ainda o período da tarde, à noite, com as suas atividades. O café realmente é muito bom. Eu gosto do café forte e o café não muito doce. Não sei como é que você gosta do seu café, né? Mas para mim tem que ser café forte e sem muito doce, sem muito açúcar, para a gente sentir um pouquinho do amargo do café, que é tão bom. Toda quarta-feira, então, todo café com o pastor, a gente está lendo os Cânticos dos Degraus. Olha, Daniela Mujanovic está assistindo, ela é lá da Croácia, não sei se ela está entendendo, né? Mas a Daniela participou lá com a gente no período, eu acho que ela ainda está lá na igreja, lá de Varagim, de Novi Marof, lá na Croácia, e foi nosso ovelho lá também, esteve com a gente, enquanto a gente esteve no período de 1 ano lá na Croácia em missões, eu, minha esposa, as minhas filhas. Então, pozdrav, Daniela Mujanovic, Bog te blagoslovio. E temos a Cíntia Lobianco também assistindo com a gente. Como eu estava dizendo, e não se esqueça de mandar os seus pedidos, tá bom? Pedidos de oração. Como eu estava falando, toda quarta-feira a gente está meditando nos cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, ou de romagem, ou dos peregrinos. São os salmos que estão entre o 120 e o 134. Esse grupo de salmos, ele é chamado de cântico de peregrinação, dos peregrinos, dos degraus, de romagem, as ascensões, depende aí da versão da sua Bíblia. E por que eles são chamados assim? Porque os judeus, há milhares de anos atrás, peregrinavam de várias regiões da Palestina rumo a Jerusalém, ao templo, para as festas judaicas, para a adoração. E enquanto eles estavam nessas peregrinações, nessa romagem, eles cantavam os cânticos dos degraus. E o de hoje é o Salmo 132. Acompanhe então aí na sua Bíblia, lendo ou apenas ouvindo a leitura que eu farei. Salmo 132. Cântico de degraus. Lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos nos campos de Jaar. Ouvimos falar da Arca da Aliança. Algumas versões trazem a palavra Arca da Aliança. A minha aqui que eu estou lendo com vocês não traz, mas o verso 6 está falando da Arca. Ouvimos falar da Arca da Aliança em Efrata, e a achamos nos campos de Jaar. Entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força.
Vistam-se os teus sacerdotes de retidão, alegrem-se os teus santos, por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto das tuas entranhas porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus estatutos que eu lhes hei de ensinar, também os meus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Ali farei brotar a força de Davi, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os meus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. Amém. O Salmo 132, este cântico de degraus, este cântico dos peregrinos de Israel, está afirmando a realeza do rei Davi e como Deus então escolheu o seu servo Davi e o confirmou no trono de Israel. Este salmo também está celebrando Jerusalém, Sião, como a sede da casa do Senhor, do tabernáculo, na época do rei Davi, e futuramente do templo que seria construído. O rei Davi quer muito construir o templo, mas ele não pode construir. Por causa das falhas que ele comete em sua vida, Deus não permite que ele construa o templo. É o seu filho, o rei Salomão, que irá construir o templo de Jerusalém. Mas o rei Davi está clamando ao Senhor aqui neste salmo: Senhor, eu quero que o Senhor se lembre das minhas aflições. O salmista está clamando pelo rei Davi e dizendo que Deus se lembre deste rei grandioso, que o Senhor se lembre do rei Davi nas aflições. E o rei Davi fez votos a Deus, ao rei de Israel, ao Deus de Israel. Ele faz votos que ele não vai entrar na sua própria casa, ele, o rei, e não vai descansar, não vai encontrar um lugar para dormir, para ficar tranquilo, enquanto a casa do Senhor não for edificada e não estiver na cidade escolhida. Olha que interessante, o rei Davi diz que ele não vai sossegar e ele não vai ficar tranquilo na sua própria casa enquanto a casa do Senhor não for edificada. Infelizmente ele não consegue ser o líder desta construção, mas ele tem esse profundo desejo de que a casa do Senhor esteja em Sião, em Jerusalém, e que ela seja construída. Depois o texto vai falando da Arca da Aliança, lá no versículo 6, quando Davi, nas suas conquistas, ele consegue encontrar a Arca da Aliança, e o texto fala que foi ouvido falar que a arca estava em Efrata, mas lá não estava, e ela foi encontrada nos campos de Jaar, e ali então a Arca da Aliança pode ser trazida para ser colocada em Jerusalém, no tabernáculo, na parte que ainda era o templo do Senhor, mas era feito de tendas, e depois então haverá a construção física com pedras, com muros do templo. E aí o Salmo então continua falando dos sacerdotes, da adoração ao Senhor, e como Davi quer então continuar levando a construção da arca, dirigindo
do templo de Jerusalém, porque a arca já estava construída. Então, como Davi quer continuar liderando essa construção do templo, e como ele, como rei, e também o povo de Israel, como eles querem continuar mantendo a aliança com o Deus de Israel. Como diz no versículo 12: os teus filhos vão guardar a minha aliança, os meus estatutos que eu lhes hei de ensinar. Também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. E aqui é uma confirmação da parte de Deus, não só de uma aliança com o rei Davi, com o povo de Israel, uma aliança perpétua, mas também com a descendência do rei Davi, uma descendência que seria abençoada. Este salmo, que é um salmo bem grande, tem 18 versículos, ele nos ensina 3 realidades. Primeiro, a gente precisa sempre clamar ao Senhor. A gente precisa sempre dizer diante do Senhor: Senhor, lembre-se das aflições que eu estou vivendo. Como a gente vê no início do Salmo 132, no verso 1. Lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Então, no meio das aflições, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor que se lembre de nós. É a primeira realidade que a gente aprende neste salmo. A segunda realidade é que a gente precisa colocar as coisas de Deus, a casa de Deus, a obra do Senhor, como prioridades nas nossas vidas. Davi diz que ele não sossegaria, não dormiria em paz no seu leito, enquanto a obra do Senhor não continuasse, enquanto a Arca da Aliança não fosse resgatada, enquanto o tabernáculo não estivesse em Sião, enquanto futuramente o templo não fosse erguido. Davi disse que não sossegaria. E quantas vezes a gente fica tranquilo na nossa casa, a gente fica tranquilo com as nossas coisas, vivendo o nosso dia a dia, o nosso trabalho, ganhando o nosso sustento, e a gente deixa a obra de Deus de lado, a gente deixa a casa do Senhor de lado, as coisas de Deus de lado. Que a gente possa ter esse desejo do rei Davi: eu não vou sossegar, eu não vou dormir tranquilamente enquanto eu também não estiver agindo em nome do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E uma terceira realidade que a gente pode aprender neste texto é que a gente precisa viver em aliança com Deus. E essa aliança, ela precisa ser passada de geração a geração. O rei Davi tinha uma aliança com o Senhor. Israel tinha uma aliança com o Senhor. E Deus está dizendo: Davi, meu servo, eu vou confirmar o teu trono, eu vou confirmar a tua descendência no teu trono, no trono de Israel, mas os seus descendentes precisam me obedecer, precisam obedecer meus ensinamentos, precisam ter aliança comigo. E é isso que a gente precisa fazer, meu irmão, minha irmã: obedecer os mandamentos do Senhor, manter a aliança com Deus e passar isso para gerações futuras, para que nós sempre tenhamos a igreja do Senhor, o povo de Deus, renovado, sempre pessoas em aliança com o nosso Deus. Amém? Então, neste Salmo, Cântico dos Degraus, o 132, este cântico de peregrinação, com 18 versículos, este cântico que estamos falando do rei Davi, do povo de Israel, do templo, da Arca da Aliança, que este salmo possa então ser de grande ensinamento para nós nesta manhã, que a gente possa sempre clamar ao Senhor no meio das nossas aflições, que a gente possa se lembrar das coisas de Deus, sim, e não ficar lembrando apenas das nossas coisas, e que a gente possa ter sempre aliança com o Senhor. Amém? Assim a gente vai orar mais uma vez. Não sei se temos mais alguns pedidos. Temos o nosso irmão Roberto Márcio Campos, está com a gente.
A Carla Campos também está aqui participando do Café com o Pastor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar então pelas famílias da IBN, como pede o nosso irmão Roberto. Nós vamos então levantar esses clamores ao nosso Deus. Ore ao Senhor, feche os seus olhos e a gente assim ergue clamores ao nosso Deus pelas aflições pelas quais estamos passando. Se você tem algum pedido, manda, tá? A gente vai continuar aqui ainda clamando ao Senhor pelos pedidos de oração. Senhor, eu quero te clamar pelas famílias da Igreja Batista de Neves, Senhor. É o pedido do nosso irmão Roberto. Senhor, ouça os nossos clamores por todas as famílias da Igreja Batista de Neves. Continua, Pai, confortando o coração do Carlinhos, de todos os familiares que estão sofrendo a dor da perda. Também, Senhor, os familiares do Vilmar, que estão tendo também essa tristeza da perda deste servo querido. E tantos outros, Senhor, que estão enlutados por causa do Covid-19, por causa de outras doenças. Te clamamos pelos enfermos de nossa igreja, pelos pedidos que têm sido apresentados todo domingo, toda quinta-feira. Senhor, abençoa, Pai, a dona Hermínia, derrama cura sobre ela, Pai, realiza milagre. Abençoa também os meus tios Jairo, a tia Aziza, o tio Elis, derramando cura sobre eles, restaurando a saúde. Oh, meu Deus, continua nos abençoando, nos guardando. Nós te clamamos no meio das nossas aflições, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está então encerrando mais um Café com o Pastor. Eu quero encerrar com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu te espero quarta-feira que vem, então, com mais um Café com o Pastor.